E aqui a primeira estratégia de guerra que ele vai usar é dominar o território. Porque dominando o território, que vai oferecer uma grande possibilidade de defesa e de ataque dele, esse domínio vai possibilitar uma segurança para que ele chegue na possibilidade de vitória. Quando ele se aloja, quando ele cria raízes, o reino dele vai estar unido e não dividido, como disse Jesus, que inclusive o chamou de governante desse mundo, né? O príncipe desse mundo, o mundo jaz do maligno e por aí vai. Quando vemos a natureza desse sistema, Jesus deixa claro para que não amemos o mundo nem no que nele há, porque senão o amor do Pai não estaria em nós. E quando ele fala não ameis o mundo, ele não está se referindo ao mundo natureza, ao mundo físico, terra, a água, as coisas que existem na natureza, até porque foram criadas por Deus. Mas ele está se referindo ao sistema global humano injusto e que causa dano até hoje nos filhos de Deus. Esse sistema é que não pode ser amado. Nós vamos evitar locais que sejam indecentes, locais que sejam dedicados ou sejam cultos para demônios, né? Esses locais, muitas vezes, nós podemos ver nas escrituras, tanto proibições de Deus quanto relatos, que abriga uma grande quantidade de espíritos malignos. E essa presença maligna, ela é muito clara quando você está em espírito. Você necessita identificar a presença para que você possa se defender, se afastar, alertar outros. Nós vemos que a Babilônia foi citada como morada de demônios. Roma também foi citada. Escombros de cidades, Sodoma e Gomorra, só locais onde imperava a devassidão, a injustiça, a maldade, imoralidade e tudo mais que você possa imaginar. Esses locais possuem uma influência muito grande. Quando os homens dão essa permissibilidade, esses demônios possuem mais poder de atuação. E então eles se tornam mais agressivos, mais influentes na cultura do local, mais poderosos, mais dominadores, né? Então nós vemos aqui locais como encruzilhadas, pedras, as pedreiras, né? Cemitério, mata virgem, cavernas e bosques, casas abandonadas. E aí entra o questionamento: por que esses lugares? Jesus ele cita que quando os demônios saem, eles procuram locais áridos. Locais áridos são locais desérticos, locais abandonados, locais deixados para trás. Então, esses locais, não sabemos o porquê eles querem isso, mas temos algumas ideias do porquê. Sejam locais que os homens não visitam, sejam locais que deixam a sua maldade, a sua energia ruim ali. E aqui nós temos uma história muito longa na Bíblia de demônios que foram cultuados através de imagens. Inclusive o próprio Salomão está escrito que ele criou uma imagem do deus Astarote. E nós sabemos que Astarote é um demônio. Quando ele cria, ele venera, ele adora, ele sacrifica a esse ídolo. Então o coração dele se desviou do Senhor e se inclinou para esses deuses trazidos de outros países pelas suas esposas. Pela Bíblia, nós temos certeza que em cemitérios e em imagens de escultura, onde possui uma extrema adoração, veneração, sentimento de dor, de tudo isso, possui demônios prontos para usar essas brechas, essas fraquezas para influenciar a cada um de nós. E aqui entendemos que cada nação vai ter o seu líder, cada região vai ter o seu líder. Eles, como Cristo explica, são organizados, possuem um reino, possuem hierarquia.
e cada um vai ter a sua função. Vocês observam que, dependendo da nação, dependendo do estado, dependendo da cidade, vai ter um número alto de determinados crimes, de determinadas culturas negativas. Por exemplo, vai ter cidades que levam muito homicídio, vai ter outras que vai levar muito suicídio, vai ter outras que vai ter muita promiscuidade, e cada região vai possuir suas características ruins. Aí nós temos a atuação de demônios territoriais específicos e que obviamente necessitam ser combatidos de várias formas bíblicas no mundo espiritual. Aqui nós vemos que também existem os demônios rotativos, onde dependendo do tempo, dependendo da época, eles vão se instalando e saindo para outras regiões, como também os fixos, que não saem dali. Eu sei que existe algum lugar aqui no Nordeste onde vai ter uma ponte que todos os dias existe pessoas se suicidando, pulando dessa ponte. E eu lhe pergunto, por que esse lugar específico? Tem muitos outros lugares. Porque justamente ali criou-se essa cultura de suicídio. Existe alguma potestade comandando demônios ali, trazendo pessoas para aquele local, influenciando com uma grande força e que ninguém dá jeito? Vemos também que, além desses fixos e rotativos, Jesus liberta um homem, e há controvérsia em Mateus 8:28, que não é só um homem gadareno, mas 2 endemoniados gadarenos em um cemitério na região de Gadara. Então ele habitava em cemitérios. Isso é bem claro no texto. Jesus não discutiu, não por não poder, mas por dar exemplo para que a gente entenda que não há e nem necessita haver diálogo entre entidades malignas e nós, por aquilo que eu disse logo no início do vídeo. E você observa o medo deles pelo fato de serem jogados no abismo. Eles sabem que isso vai acontecer. E por que que dizem que são legião? Seria comparação às legiões romanas? Não. Ele especifica dizendo, nós somos legião porque somos muitos. E aqui no verso nós podemos entender que a legião ela não é um número específico, mas é um número grande, por volta de 4, 5 mil homens. Então aqui ele dá mais ou menos essa expectativa. Demônios por acaso se alojam em órgãos humanos? Sim, nós vemos aí a mulher que andava corcunda, que andava curvada, e que Jesus a curou numa sinagoga no dia de sábado. Diz que ela estava há 18 anos por uma opressão demoníaca que estava nela. E logo ela voltou à sua forma após Jesus libertá-la dessa opressão maligna, dessa possessão localizada. E aqui os fariseus ficam com raiva. E é interessante que as pessoas que se diziam seguir a Deus, carregar a lei de Deus, seguir os mandamentos, operar em favor do povo no templo de Deus, olhe como Jesus os chama em João capítulo 8, verso 44. Jesus os nomeia de filhos do diabo. Você vê que não é porque você foi à igreja, vai a grupos, faz evangelismo, leva Bíblia, lê Bíblia, faz jejum, dá dízimo, você faz todas essas coisas, não significa que você é uma pessoa liberta. Então tomem muito cuidado. Nós vemos aí a grande quantidade de operação oculta, de feitiços, de bruxaria, de voodoo, de todo tipo de invocação maligna e pagã no continente africano especificamente, possuindo ali consequentemente uma grande exploração, né, de pobreza naquele local, de doenças, de morte,
de injustiça e tudo mais que você possa imaginar. Então, onde essa adoração maligna impera, consequências gravíssimas vão ser para todo aquele povo. Nós temos aí um grande problema no Brasil por possuir uma miscigenação de religiões sincréticas que trazem adorações mistas e, obviamente, são doutrinas de demônios. São aquelas doutrinas que imperariam principalmente no final dos tempos. Aqui nós vemos que eles gostam não só de locais abandonados, como essas igrejas que possuem muitas imagens de escultura que levam a vãs adorações. Eles vão para escombros, vão para sítios arqueológicos, ruínas, vão parar em cidades antigas abandonadas, em minas. Satã, ele queria o corpo de Moisés. Ele não pôde levar o espírito, mas ele queria o corpo. Acredita-se que ele queria usar aquele corpo como uma espécie de adoração, para que todos venerassem aquele corpo, mas na verdade quem estaria com o corpo, quem estaria com essa adoração, seria o próprio diabo. Então por isso é necessário fechar essas brechas, fechar esses portais, fechar essas permissibilidades. E aí nós vemos a grande citação de Jesus, a grande citação de Paulo e de muitos outros, quando vão dizer, mesmo que desça um anjo do céu pregando um evangelho diferente desse, tratem-no como nada. E diz também que o diabo se transforma em anjo de luz. E nós vemos aí muitos anjos de luz aparecendo para pessoas, revelando o evangelho, um ensino diferente, como o caso de Maomé, como o caso dos Mormons, como o caso de Allan Kardec, do Espiritismo, e como muitos outros. Como o próprio Deus manda seu Filho, como ele manda profetas e revela tudo, e depois chega um anjo dizendo uma coisa diferente, anulando tudo que Deus disse. Você não acha no mínimo estranho isso aí? Eu não duvido desses anjos terem aparecido. O que eu duvido é que esses anjos tenham vindo de Deus e que não seja o próprio diabo fazendo aquilo que foi dito nas Escrituras, se passando por anjo de luz. Na página 68 do livro, uma citação onde ele vai dizer o seguinte: os demônios que rondam as famílias, via de regra, são cínicos, disfarçados, persistentes, maliciosos, arrogantes, desdenhosos e chegam devagar, causando um desconforto aqui, uma intriga ali, um prejuízo mais adiante, levando a vítima a considerar os fatos como uma casualidade, uma coincidência. E aí é que eles vão ficando comendo as bordas, como se faz num prato de sopa quente. Ele vem sorrateiramente, como Cristo disse, né? Que faz mal ao vinhedo não são as raposas, são as raposinhas. Porque as raposas você vai lá e expulsa, mas as coisinhas pequenas você deixa passar, você não liga, porque não faz mal. Mas não faz mal hoje. Amanhã elas vão estar grandes. E esse pouco se torna muito. Às vezes até mais do que você pode suportar. E é por isso que você deve cortar desde o mínimo possível. Essas maldições hereditárias são sutis e que elas vêm acompanhando, como diz o livro da Torá. E aqui o Pentateuco deixa claro que ela acompanha até a quarta geração. E essa quarta geração não para aí, porque se o quarto dessa geração continuar com as práticas do primeiro, temos aí mais 4 gerações e vai ficando assim perpetuamente. As características dos ataques, das possessões, necessitam ser conhecidas de todos, porque só identificando o problema você vai poder resolvê-lo. E insistir no erro, insistir no problema, vai fazer com que sua mente seja cauterizada e assim
você não consiga mais sair disso, abandonar isso, enxergar o lado certo. E aí que é o perigo, porque o próprio Deus diz que esse tipo de gente, ele abandona, ele entrega as suas paixões, entrega aos seus erros. É melhor evitar, por quê? Porque o diabo ele pode sair, mas a ferida fica. E aí você diz, mas Jesus cura a ferida. Cura, é claro que ele vai curar, mas a cicatriz vai ficar. Biblicamente, a cicatriz, os sinais continuam. E isso vai causar um dano que não é totalmente reparável. Isso vai se arrastar ao longo de toda a sua vida. E é por isso que temos que ter cuidado, porque até no Brasil, essas forças elas estão ganhando a cada dia mais um tamanho e um poder incalculável. E aí você diz, o Brasil é um país cristão, é um país que tem muitos cristãos, é um país que as igrejas estão abrindo cada vez mais. E aí eu te pergunto, você não acha isso assustador? Um lugar que tem tanto cristão, pseudo-cristão, e que tanta depravação, tanta falsidade, tanto roubo, tanta mentira, tanta morte e por aí vai, está acontecendo e ninguém faz nada. E os valores estão invertidos na sociedade, e os valores estão invertidos na parte judiciária, na parte executiva, na parte legislativa, na parte social, educacional, na saúde. Por que é que isso está acontecendo num país que se diz declaradamente cristão? Há que se preocupar, porque talvez o que estamos tendo aqui não são cristãos, mas falsos cristãos. E os demônios deitam e rolam num lugar assim, porque não existe nenhuma proteção, nenhuma barreira e muito menos ações para reverter essa sujeira. O livro Demônios Territoriais vai tratar disso e muito mais. Então, leiam o livro, mas sempre fundamentem e fiquem firmes nos versos que as Escrituras nos ensinam, para que vocês não sejam levados de um lado para outro, por ventos de doutrina, acreditando em vãs sutilezas que são ensinadas por muitos falsos mestres. Hoje ficamos por aqui e nos veremos em próximos vídeos.